Aquilo que for vida, aquilo que for saúde, bem-estar do cidadão ou da cidadã, aquilo ali tem que ser observado com máxima assim, prioridade. Uhum. E o Poder Judiciário, nessa perspectiva, ele fomentava isso. Era uma questão assim, de a toda hora o Poder Judiciário reforçar a vigência dos direitos fundamentais, aplicando nos Uhum. casos concretos, assim, acolhendo essas pretensões como uma forma de efetivar. Então, assim, para mim era maravilhoso viver num país sabendo que o Poder Judiciário, Você podia contar com ele, a né? gente podia contar com ele para efetivar os direitos fundamentais, no caso, o direito à saúde. Agora o que foi que o Supremo fez? O Supremo disse que não, Judiciário. Sinto muito. Esse direito fundamental aí, agora, ele não é mais prioridade. Veja o que o Conitec fala, se o Conitec der ok, ótimo, se não der, nem discuta. É isso, porque existe um princípio na área do direito que é o seguinte, como eu lhe falei, existem algumas máximas, não é? Que o juiz ele não pode invadir o mérito administrativo, porque aí ele estaria querendo ser o poder executivo. Sim. Né? A função do juiz não é dizer qual remédio é melhor, a função do juiz é julgar. Uhum. Então, em princípio, a ideia dessa súmula é dizer para o juiz não invadir o mérito administrativo do Conitec. Sendo que, veja só, o juiz não quer nem saber se o remédio é bom ou se não é, no sentido assim, em termos técnicos. O que é que o juiz quer saber? O médico oncologista que estudou, que sabe tudo do remédio, disse Uhum. que o bicho é bom e que a outra pessoa não fez nada. Esse é o fato. O juiz não vai analisar. Não é ele, juiz, dizendo se o remédio é bom ou se não é. Quem está dizendo é um profissional qualificado, entende? Uhum. Então, quando o juiz assim determinava que a União, o Estado fornecesse um medicamento, ele não estava invadindo o mérito administrativo, ele estava aplicando o direito. Porque o mérito administrativo, quem estava dizendo, ou era o médico que acompanha a parte, ou era uma nota técnica de profissionais médicos que dizem que aquele Uhum. remédio é bom para aquele caso, ou era até uma perícia, que muitas vezes tem juiz que manda fazer perícia. Então, Nano, assim, quando esse pedido, essa solicitação vai ser negada e a justificativa está em cima do juiz ter que obedecer à súmula 61, Sim, certo? Existe um caminho recursal. existe. Existe, a gente vai para cima. Sim. E é isso que a Defensoria Pública, que os advogados, quem está pleiteando pelo seu direito à saúde, tem que fazer. Sim. É. Agora, eu antecipo, enquanto essa súmula estiver valendo, e deve valer, porque saiu agora, né? Sim. É muito pouco improvável que o Supremo volte atrás. O máximo que ele pode fazer eventualmente, acolher aquilo que eu sustentei no meu último recurso. Sim. É dizer assim, se a decisão do Conitec for por questão econômica, o juiz pode dar. O máximo que o Supremo... Aí, assim, é a minha É justo, esperança. é justo. É minha esperança. Vamos entender, Porque, não estou desvalidando o Conitec, sim, mas a justificativa econômica não é o suficiente. mas eu espero, porque até para um recurso desse chegar para o Supremo Tribunal Federal, não vai ser fácil. Porque, como existem muitas demandas, então, assim, vai ser muito fácil negar liminarmente um recurso desse, dizendo súmula vinculante 61, súmula vinculante 61, súmula vinculante 61. Ah, mas eu estou falando de uma distinção, de uma situação peculiar. Você está enrolando, súmula vinculante 61, súmula vinculante 61, súmula vinculante... Sabe? Então, existe uma tendência na praxe forense dos recursos que vão ter por objeto questionar esta súmula, ainda que seja com base na distinção, dos recursos sequer serem conhecidos. O que é que isso quer dizer? Que eles não vão nem julgar o recurso, eles vão liminarmente barrar o recurso, porque vão dizer que a decisão que você está questionando simplesmente aplicou a súmula. E todo mundo tem que seguir a súmula. Por isso que não é fácil. Cancelar a súmula, existe um procedimento previsto na Constituição e numa lei infraconstitucional que o regulamenta. Somente algumas autoridades têm legitimidade para questionar a súmula, para pedir o cancelamento, a atualização. Dentre elas, o meu defensor público geral, ele é um legitimado para isso. Sendo que, assim, a minha perspectiva, os legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, enfim, algumas pessoas Várias têm... pessoas podem Algumas partir pessoas para bem cima. importantes têm essa legitimidade. Sendo que eu não acredito que uma súmula tão recente o Supremo vá voltar atrás. Mas é importante a gente, tão recentemente, já levantar a questão de como o direito da saúde das pessoas está sendo mitigado. Sim. E que a gente tem que partir para cima como sociedade, inclusive as autoridades que estão dispostas a entrar com ação direta de inconstitucionalidade. O negócio assim, é tão grave que um colega meu defensor até comentou num grupo que a gente tem no WhatsApp que talvez seja mais fácil convencer o Conitec a aprovar uma medicação do que conseguir fazer agora que o Poder Judiciário conceda o remédio. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, é você colocar tudo de fato na mão da União. Da União. Da União. Assim, essa é uma questão que, a meu ver,
vai dificultar muito a vida das pessoas, né, que vão precisar de tratamentos médicos. Vai ser muito difícil ganhar demandas judiciais de saúde. Os juízes e as juízas, os desembargadores, as desembargadoras, os ministros, as ministras, por mais empáticos que sejam com a questão de saúde de uma criança ou de uma pessoa doente, por mais que sejam empáticos com a Constituição Federal e em efetivar direitos fundamentais, os juízes, pela regra constitucional, não podem questionar a súmula vinculante. É essa a gravidade. Então, assim, já vi vários casos de juiz numa decisão de dizer assim, em outros casos que envolvesse uma súmula, um entendimento consolidado, o juiz, olha, eu me reservo a minha opinião pessoal, minha posição pessoal sobre o tema, mas como o STJ pensa assim, eu julgo assim. Mas como o Supremo pensa assim, eu julgo assim. É bem chato você ler uma decisão dessa que você acha que você está recebendo. Porque o juiz se sente violado até na sua convicção jurídica, não é? Porque um magistrado ou uma magistrada que queira efetivar a Constituição, ele não vai... Para ele é uma palhaçada, ele juiz. Ter que se rebaixar a opinião do CONITEC. Tu tá entendendo? Para mim... Como sociedade. Para mim, o Supremo rebaixou o Poder Judiciário. O Supremo rebaixou o Poder Judiciário como um todo ao que pensa o CONITEC. Porque ele diz que ele não discuta, tá entendendo? Não discuta com o meu CONITECzinho, quem manda é meu CONITEC. Tá entendendo? O CONITEC Unizoião. Sabe? Assim, aí um juiz que queira efetivar os direitos fundamentais, que entenda a importância de uma norma que está na Constituição, que envolva a vida, que envolva a saúde ser efetivada, ele não vai poder fazer isso. Porque então ele vai ser um insubordinado. Porque a súmula é vinculante. Mas, Maninho, eu quero assim, que a gente termine assim, dando um pouco de esperança nas pessoas, empoderando elas para que a gente continue fazendo essa denúncia no entendimento em que isso não pode ficar dessa maneira. Não, eu acho assim, que assim, o que é que isso vai gerar para poder melhorar muito tudo isso? Os processos de corporação do CONITEC agora vão ser, provavelmente, inclusive eu já fiz recurso fazendo isso, né? Analisando os processos de aprovação ou não da medicação com um pente fino. Por quê? Sabe, questionar eles. Qual foi o motivo? Tu tá entendendo? Por que você não aprovou? Podem existir mecanismos judiciais, porque, por exemplo, não só a Defensoria Pública, mas o Ministério Público, associações, nós temos uma prerrogativa que é ingressarmos com ações civis públicas. Sim. Que a gente pode questionar um ato administrativo no sentido assim, olha, um remédio aqui é top das galáxias, é um remédio assim espetacular para tal câncer, salva mesmo o povo, e o CONITEC não aprovou, não aprova, não sei o quê. Então eu quero condenar a União a incluir o remédio. Entende? Então assim, a gente não vai mais discutir talvez... Tem esse caminho também. O caminho da ação coletiva. Para não discutir mais o remédio diante da necessidade pontual da pessoa. Mas discutir o remédio já abrangente para incluir. Até melhor. Porque aí serve para todo mundo que eventualmente precisa daquele tratamento, e isso já era feito também. Sendo que, como é uma questão que envolve uma política pública, são demandas muito mais demoradas, porque ainda que uma ação civil dessa seja acolhida, aí tem que depois esperar o orçamento para juntar, para adquirir, para estimar e tal, não sei o quê. Mas é um mecanismo. E fazendo pressão aos seus próprios deputados também. Sim, não, e também, assim, como é que diz? Com os próprios órgãos do Poder Executivo da União, com o pessoal que compõe o CONITEC, sabe? Uma análise sobre os critérios. Porque, a meu ver, assim, foi algo que realmente representa um retrocesso. Assim, a gente tem uma perspectiva que os direitos fundamentais eles não podem voltar atrás. Os direitos fundamentais não podem ser diminuídos. Porteira aberta não... Pois é, que existe um princípio, né, do efeito cliquê, né, o efeito catraca, né? Você catraca, você passa, você vai. Tá entendendo? Você não pode voltar para trás na catraca. Nem fechar ela o suficiente para forçar a boiada não querer passar também, né, minha gente? E essa súmula vinculante, ela representa um retrocesso. Porque ela vai dificultar muito o direito das pessoas lutarem por suas vidas, lutarem por suas saúdes, por suas qualidades de vida. E, assim, é algo que, assim, que toca o nosso coração. Demais. É o tipo de demanda que eu sempre me preocupo muito, porque a gente vê a situação, muitas vezes, que a pessoa está hospitalizada, quem vai é um familiar, que não sai de perto do seu ente querido, né, que precisa do medicamento, envolve crianças, quem é pai, quem é mãe, sabe que isso dói muito quando você vê um filho doente, não é? Rapaz, eu boto assim do meu coração para fora que a minha perspectiva, tomara que esteja errado, mas parece que a burocracia do Estado, ela torce pela morte. Porque na morte a ação se extingue e não existe mais o problema, sabe? E para eles economizam. Eu queria não acreditar a ideia do Thanos, né? Daquele cara malvadão, né?
Vamos aqui, porque vocês são muito errados, né? Vamos destruir vocês para começar de novo, para começar melhor, né? Mas assim, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. E a nossa Constituição é uma Constituição belíssima, uma Constituição que prevê direitos. Os direitos devem ser efetivados, não devem ser mitigados. De fato. E assim, claro que a gente não é tolo ou idiota de dizer assim, deu remédio e pronto, arrume dinheiro, pronto, dê seu jeito e pronto. Não.